Estive em Nova York a convite da Nintendo para jogar o aguardado Zelda Tears of the Kingdom quase um mês antes de lançar e trago para vocês nesse vídeo as minhas primeiras impressões. Eu joguei o game por cerca de 60 minutos e eu vou te contar o que eu achei. Vamos lá? Fala pessoal, eu sou o Agazu e dessa vez sejam bem-vindos a mais um vídeo e a gente está aqui na bonita, maravilhosa, um dos meus lugares favoritos, Nova York, para fazer uma das coisas mais incríveis da minha carreira. Sim, a gente foi convidado pela Nintendo para a gente poder vir até aqui testar ele, gente. Zelda Tears of the Kingdom, jogo que lança em maio. E a gente vai passar para vocês as nossas impressões. Antes de mais nada, vamos fazer um tour pro nosso quarto de hotel, que eu sempre gosto de fazer nos nossos vlogs de viagem. Bora lá! Galera, o hotel começa aqui. E aí a gente já vira, tem um banheiro típico dos hotéis dos Estados Unidos, onde tem o chuveiro, tem essa parte com uma banheira. E esse negocinho aqui que eu sempre chego e inundo o banheiro antes de lembrar, que tem que colocar ele pra dentro e não pra fora, senão molha tudo. Vaso, temos ali o espelho, temos um lugar aqui que amplia a nossa imagem, olha, coisa, que efeito interessante. E aí a gente vem aqui e temos o quarto. Enquanto o balanço de branco se ajeita pra gente não ter essa imagem toda azul, eu vou mostrando pra vocês aqui um espelhinho. E aí, curiosamente, também é mais um quarto que não tem lâmpada na parte de cima. A gente tem que acender o abajur do lado de cá, do lado de cá. Nintendo Switch, meu grande companheiro de viagem, tá sempre comigo, tá carregando ali. Celularzinho, minha mochila com os apetrechos pra gente poder fazer a gravação pra vocês. E aqui a gente tem, não pode faltar, né? Já fomos na Lego Store, compramos um leguinho pra levar pra Gazinho. Lado de cá, uma televisão, quase não uso, porque a gente usa, sei lá, Nintendo Switch e tal. E ali fora temos a vista, que não tem porque o aquecedor tá fazendo barulho aqui, tava ligado, então fica meio abafado. Mas se a gente abrir aqui, um pouquinho embaçado, mas a gente vai desembaçando, vocês vão vendo a skyline de Manhattan, mano. Muito lindo esse lugar. A Nintendo preparou pra gente uma área no alto de um prédio com vista pro rio Hudson, pra gente ter uma noção do que é estar em um ponto bem alto, já que Zelda Tears of the Kingdom vai ter muita coisa nos céus. Foi bem da hora. A estátua do Link viajou do Japão pra Nova York pra estar conosco e tinham também em exibição o Switch OLED e o Pro Controller temáticos de Tears of the Kingdom. Galera, tô aqui editando esse vídeo e antes de começar a gameplay eu preciso dar alguns avisos a vocês. Primeiro, não vamos ter spoilers de absolutamente nada da história. A Nintendo deixou a gente jogar o jogo por 60 minutos, mas só pra gente sentir a jogabilidade e a gameplay e as possibilidades que o game nos oferece. Segundo, esse vídeo segue várias diretrizes da Nintendo, então a gente não vai poder mostrar a gameplay contínua e eu vou mostrar pra vocês 15 minutos da gameplay que eu gravei lá com a minha placa de captura enquanto jogava e a gente vai reagir agora comentando e trazendo algumas informações pra vocês. Terceiro, pessoal, esse é um vídeo super exclusivo, obrigado Nintendo, e você me ajuda a fazer mais conteúdos assim, deixando o like aqui embaixo, comentando, compartilhando o vídeo com seus amigos e se inscrevendo para mais vídeos de Zelda Tears of the Kingdom assim que o jogo lançar. Agora que eu já dei meus avisos, podemos continuar. Boa, pessoal, vou começar mostrando para vocês o menu do jogo. Aqui a gente tem basicamente muita coisa que a gente já tinha em Breath of the Wild e agora, olha que beleza, mano. A gente tá jogando e eu não podia acreditar que eu tava jogando. Eu tô reagindo aqui em casa agora à minha própria gameplay pra poder mostrar pra vocês muita coisa que a gente viu. Então vocês vão ver que tem muita coisa cortada porque a Nintendo exigiu. A gente vai ver agora a Fuse, uma das novas habilidades do Link que permitem a gente fundir qualquer objeto que não esteja grudado no chão em sua arma, escudo ou flecha. E aí depois de tentar brincar um pouquinho, eu decidi não fundir nada. A gente foi andando porque um dos primeiros objetivos que nos foi dado pelo pessoal da Nintendo era avançar ali e chegar numa torre logo acima. Então a gente tá aqui ainda na parte de Hyrule, na parte de baixo, no chão. E a gente vai ver que os novos inimigos, eles vão ter um desafio extra de ataques e tal. E a gente conseguiu derrotar isso aí com um pedaço de pau, já acertando um combo na hora de fugir. Aí eu peguei uma nova arma pra poder terminar a batalha. E olha que interessante, ó, observa. De novo um Flurry Rush. Conseguimos bater. Ó, e ele perdeu a arma dele. Eu peguei de volta a arma que tava na mão dele. E ele ficou com raiva, mano. Eu não sei se isso já tinha no Breath of the Wild, mano, mas eu tava tão empolgado que eu achei insano. E aí ele dropou um item. E esses inimigos agora estão dropando esses itens, os chifres, que você pode usar para fundir com a sua arma. E essa é a minha primeira fusão. Fundi a minha espada com o chifre. E aí notem que aumenta a quantidade do ataque da arma de acordo com a somatória do que você está fundindo. Você pode fazer uma fusão por arma, uma por escudo e uma por flecha, se você quiser. Acertei mais um Flurry Rush aí. E sem chance para esse inimigo, mano. Já derruba ele no chão.
Caiu mais uma vez. A arma ficou até forte, né? Jogou o cara no chão 3 vezes. Ele também dropou. E dropou ali o Blue Moblin Horn. Um outro item que você pode fundir com 13 de Fuse Attack Power. O ataque de fusão ou o poder de ataque aí, beleza? E aí o que eu fiz agora, mano? Eu peguei, porque agora você pode colocar literalmente qualquer item do jogo na mão do Link e pode usar pra arremessar. Então eu coloquei esse chifre que o cara dropou, dei uma arremessada ali, obviamente não deu em nada por enquanto, mas existe essa mecânica agora. Subimos mais um pouquinho, eles jogaram isso pra tentar me pegar e eu usei a segunda habilidade nova do Link, que se chama Recall. A Nintendo colocou a gente pra jogar numa parte onde estava mais avançado, pra gente já poder experimentar essas habilidades e ver como funciona a gameplay. E assim, no início eu tive um pouco de dificuldades para poder pegar, que são muitos comandos, mas eu imagino que aprendendo elas aos poucos vai ficar uma coisa mais natural. No final da gameplay já estava mais natural para mim. Se você segurar o botão L, você abre a barra das habilidades e se você só apertar, você usa aquela habilidade selecionada ali. Eu tive um pouco de dificuldade. E notem que você pode fundir basicamente qualquer coisa. Então eu tentei fundir a minha espada numa Spiked Ball, essa bola gigante aí. Desde que não esteja grudado no chão, você pode fazer as fusões mais loucas que você puder. Na verdade, você pode destruir o material de Fused ali, se você quiser. Você mantém a arma original e destrói o que fundiu a ela, para você poder fazer uma outra fusão. Ou, no meu caso, eu falei, para que destruir se eu posso fundir uma segunda arma? Então eu fiz exatamente isso. Selecionei aqui o Fuse, e aí a gente pôde escolher a Spiked Iron Ball. Aí eu tive uma arma com 19 de ataque, que veio 15 pontos de fusão dessa bola de ferro que eles jogaram na gente. Aí não podia faltar, tava fazendo os negócios, e aí ó, eu fui aqui no Shield e decidi ver o que acontecia, porque você usa muito a sua imaginação ao longo desse jogo. A Nintendo quer que você faça isso. Aí eu fundi um escudo com outro escudo, porque nada melhor para a sua defesa do que usar 2 escudos grudados um no outro. Olha que bonito que ficou. Lindo, né? Olha lá, 10 de defesa, porque fundiu as 2 defesas dos escudos. Aqui, galera, eu só saí correndo, eu não queria lutar mais com os inimigos para chegar no meu objetivo, que foi essa torre aqui, pra gente poder avançar pro segundo objetivo, que é exatamente agora andar pelas partes dos céus de Tears of the Kingdom. Então eu começo aqui explorando um pouco, pegando um pouco dos itens no chão, e vocês vão ver que todos os itens do jogo têm o Fuse Attack Power, que são o poder de fusão. Então até mesmo, sei lá, esse vegetal ali você pode fundir na sua arma, só que como vocês viram, ele tem apenas 1 de ataque de fusão. Então ele vai aumentar 1 na força da sua arma e vai aumentar também, olha ele dando dive aí, e vai aumentar também a durabilidade da sua arma. O Link, como vocês podem perceber, não tem medo das alturas. Ele vai usar o Paraglider dele, que é um item que a gente já tinha no Breath of the Wild, e vai também mergulhar. Então a gente já soltou aqui, caiu, e foi bonito nosso objetivo ali. Agora, galera, a gente vai usar o Ultra Hand, uma outra habilidade que faz referência a um brinquedo que a Nintendo produzia lá na década de 50, que era uma mãozinha que você usava para pegar coisas ao longe, por isso o nome Ultra Hand. Essa habilidade ela tornou meio que irrelevante grande parte das habilidades do Zelda Breath of the Wild, porque ao invés de você poder manipular apenas objetos de metal, você pode manipular todos os objetos, desde que não estejam grudados no chão. Tô repetindo isso porque é o que acontece. Aqui no caso, eu tô manipulando uns foguetes, e esses foguetes eu vou poder grudar nessa plataforma para poder chegar na próxima plataforma, porque vocês perceberam, a gente está no céu. Existe a possibilidade da gente rotacionar num eixo vertical e num horizontal, segurando o botão R, e aí a gente gruda ali os itens. Não ficou muito bem grudado não, mas se você tiver 2 ou mais dispositivos, você ativa eles batendo e ativa todos ao mesmo tempo, para evitar que você tenha que bater em todos eles. Como vocês viram aí, o foguete dura só um pouquinho, e aí depois ele desaparece, mas o objeto continua no movimento que ele foi iniciado. E foi aí que eu aproveitei para poder chegar na próxima ilha. Uma coisa interessante aqui, que além da nossa imaginação, a gente tem puzzle em todo lugar. Agora eu tô enfrentando um desses inimigos ali, que eles têm as habilidades também de fundir itens. Então ele fundiu uma bomba com a flecha dele para poder causar mais dano e ser apelão. Sorte nossa, a gente chegou perto e ele é fácil de derrotar. Então ele foi derrotado em apenas um golpe e dropou alguns itens interessantes aí pra gente pegar e que vai ter utilidade na nossa gameplay. Não vou entrar muito em detalhes porque muita coisa a gente não pode falar pra vocês. Queria muito estar falando muita coisa aqui, mostrar minha gameplay completa de 1 hora, mas a gente não pode. Então eu grudei aqui mais foguetes e aí mexer no eixo XY demora um pouquinho pra gente poder acostumar, tá? No finalzinho eu já tava mais acostumado, mas no início eu briguei um pouco com os controles. Imagino que, de novo dizendo, isso vai ser remediado a partir do momento que a gente vai jogando o jogo e vai abrindo essas habilidades aos poucos. A Nintendo colocou a gente com todas elas no momento mais ali na frente. Então, olha, ó,
pega a arma, parte para ativar, e vocês têm esse ponto ali de bateria. Como eu tô usando 2 foguetes, a bateria cai um pouquinho mais rápido. Quanto mais dispositivos você tiver colocado, mais rápido vai cair a bateria. Mais um salto. Ah, que delícia. Mano, eu mal posso esperar pra poder jogar o jogo completo, cara. Vai ser uma tortura ficar 2 semanas esperando jogar. Olha lá. Maravilha. E aí, galera, no mapa, eles têm muitos puzzles. E agora eu vou te mostrar uma forma de você usar todas as habilidades em combo, tá? Então, eu usei a Ultra Hand pra poder puxar essa madeira pra cima. A represa encheu do lado de lá. Só que se eu soltar, a madeira cai e a represa enche de novo. Então, eu vou ter que combinar 2 habilidades ao mesmo tempo. Como eu levantei a madeira com Ultra Hand, eu posso voltar o movimento usando o Recall. E aí, eu vou usar o Recall na madeira, como vocês vão ver agora. Ó, seleciono o Recall, beleza? E aí ele vai começar um contador para voltar a movimentação da madeira até em cima. Enquanto ele faz isso, eu vou usar o Ultra Hand nesse toco, ajustá-lo e colá-lo à madeira para que ela grude naquela parte ali e não caia, fazendo com que assim que o Recall acabar, eu possa desativar ele a hora que eu quiser também. Ó, grudou. Pronto, ó, vai grudar. Grudou, pronto. A madeira vai descer e ela não vai cair ao todo. Então é uma forma diferente e da gente usar a nossa imaginação e resolver o puzzle. Com isso, eu pego o tesouro e a gente segue adiante na represinha que estava cheio de água, porque o Link não pode mergulhar, ele consegue apenas nadar. Agora a gente tem mais uma vez que usar o Ultra Hand e a nossa criatividade. A gente tinha esses dispositivos que parecem uma asa delta ali e a gente pode montar do jeito que a gente quiser. Então eu peguei o primeiro Ultra Hand para poder usar essa parte da base e eu queria usar isso como base. Então eu movimento para os lados, deixo aqui do lado para a gente poder grudar agora as hélices. Eu vou usar esses dispositivos aqui como hélice. Olha só, tinha 2 ali, eu podia usar. E aí eu coloquei pela metade, galera, pra gente poder usar como se fosse um avião mesmo. Ó, ficou ali meio a meio. E na hora de usar eu fiquei com medo de não voar do jeito que eu queria. Então eu apertei aqui o botão R. Se você fizer para um lado e para o outro, você desmonta aquilo que você montou com o Ultra Hand e mantém aquele item que você está segurando. Então agora eu coloquei na parte de cima para ficar um pouco mais seguro, porque afinal de contas eu não queria cair lá em Hyrule na parte de baixo. Eu queria continuar o meu segundo objetivo, que era explorar os céus. Então a gente juntou ali. Show de bola. Montei em cima. Batemos. E agora vamos ver se vai dar certo, mano. Tem muitas formas de passar as coisas. E usando a sua criatividade, você passa de várias formas diferentes. Eu nem consigo começar a imaginar, galera, quanta coisa a galera vai pensar enquanto estiver jogando esse jogo. Se Breath of the Wild tem vídeo até hoje com coisa que a gente nunca viu na vida, esse jogo aqui eu não quero nem imaginar, porque é muita possibilidade. A Nintendo te dá ferramentas e te dá um mundo pra você brincar com ele. E aí você faz do jeito que quiser. Ó, meu pouso foi bonito, né? Aqui, galera, a gente já usa o Ultra Hand para resolver um puzzle. Então vocês estão vendo que tem um item parecido com aquele item dos céus e eu mexendo nele na rotação, eu consigo rotacionar também o item. Então aumentam as camadas de fazer os puzzles ficarem mais complexos, ou as camadas de complexidade dos puzzles. Tirando tudo, eu finalmente consegui. Demorei um pouquinho para pegar o timing da parada, ó. Errei, aí eu tive que testar de novo, até conseguir fazer uma ponte que me ligasse daqui até o outro lado, pra gente poder passar tranquilamente. Podendo correr. Cara, é muito gostoso esse jogo. É muito sensacional. Eu saí abismado, assim. A gente jogou, se divertiu muito. Aqui uma outra parte onde eu queria testar um negócio do mapa. A gente tinha esse treco de catapulta. Eu falei, o que acontece se eu me jogar aqui? Como eu tô testando, como eu tenho 60 minutos pra testar, vamos se jogar aqui. Torci pra não morrer. E ele, claramente, catapulta a gente para o alto. E a gente pode utilizar esses dispositivos para tentar, dependendo da estamina que a gente tiver, usar o paraglider para chegar em outros lugares. É mais uma forma de você tentar se locomover se tiver uma catapulta assim. Então eu faço o pouso no lugar que nossa afinada nave já não está mais, tadinha. E a gente encerra aqui a gameplay que eu podia mostrar pra vocês com as minhas impressões e possibilidades. Jogar 60 minutos de Zelda Tears of the Kingdom me deixou maluco. Quando a Aonuma começou a última direct de Zelda, dizendo que podia mostrar muita coisa do jogo pra gente, mas não teria tempo e que era pra gente descobrir por conta própria, e quando ele finaliza dizendo que é pra gente usar a imaginação, ele fala sério. Tendo jogado Breath of the Wild e esse se tornado meu jogo favorito, eu posso dizer que o que eu joguei de Tears of the Kingdom traz pra gente um jogo familiar.
mas bem diferente. As novas habilidades trazem inúmeras possibilidades de resolução das missões. Andar por aí pelo jogo é gostoso demais. Eu não sou de ficar hypado por qualquer jogo, e eu tava bem tranquilo com Tears of the Kingdom até eu ter a oportunidade de jogar. Agora, eu não vejo a hora do jogo lançar. Um mundão nos aguarda, com um mapa cheio de pequenas surpresas que vão tomar muito nosso tempo ao elaborar soluções criativas. O pouco que eu joguei de Tears of the Kingdom fez com que a minha experiência de Breath of the Wild parecesse uma mera introdução de algo muito maior. Eu achava que era impossível, mas a Nintendo conseguiu me surpreender assustadoramente mais uma vez. Os caras parecem estar com outra joia na mão, que, assim como seu antecessor, deve inspirar muita coisa na próxima década dos videogames. Obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Obrigado, Nintendo, mais uma vez pela oportunidade. Se você gostou, deixa um like, compartilha, deixa um comentário e se inscreve no canal para aumentar as chances de o YouTube mostrar mais dos nossos vídeos para vocês. Nos vemos com Zelda no lançamento do jogo no dia 12 de maio, exclusivo para Nintendo Switch.